A presente comunicação retoma particularidades da querela entre Artusi e Monteverdi, destacando a demanda artusiana por um discurso musical passional que se justifique por seus próprios meios, sem emprestar a autoridade da palavra. Através de revisão bibliográfica de textos de Artusi e de comentadores recentes, pretende-se um exame crítico de questões como a qualificação objetiva ou subjetiva dos intervalos musicais, a independência da música em relação ao texto, à ocasião e às finalidades externas, e o valor da essência dos princípios musicais frente à emulação dos afetos. Ecoando disputas que nos cercam ainda hoje, conclui-se que o exercício interpretativo ora proposto nos ajuda a avaliar como, a partir da ótica de Artusi, a realização musical não se separa do âmbito moral. Na conhecida querela entre Artusi e Monteverdi, destaca-se a questão da racionalidade em música. Sem citar nomes, no diálogo O Artusi sobre as imperfeições da música moderna, Giovanni Artusi critica usos e aproximações das dissonâncias não ancoradas nas regras expostas por Zarlino. Cláudio Monteverdi, no quinto livro de Madrigais a Cinco Vozes, nomeando Artusi, replica que é possível imaginar outra prática além daquela ensinada por Zarlino, a partir da moderna maneira de compor com assentimento da razão e dos sentidos. No diálogo de Artusi, somos apresentados a dois personagens. Luca, diletante culto fascinado pelas inovações dos chamados músicos modernos, e Vario, um músico conservador. Das falas de Vario, Artusi defende os fundamentos ensinados por Zarlino, seu antigo mestre. Por princípio, as dissonâncias devem ser introduzidas seguindo um corpo de regras e expectativas do contraponto. Palisca explica que, na crítica às partituras de Monteverdi, Artusi não viu razão para imprimir as palavras, pois não reconhecia dois parâmetros de correção contrapontística. Isso é, Artusi não reconhecia dissonâncias justificadas apenas em termos das demandas expressivas do texto. Essa omissão reitera o posicionamento da música mestra da palavra, que pressupõe uma logicidade musical própria e irredutível. Ou seja, ainda que a adesão ao texto seja demandada, não se deve comprometer o nexo musical. Com isso, Artusi declara em seu discurso segundo a música: harmonia e ritmo são ciências que possuem sua essência em si mesmas, e sua cognição não depende da oração. A força e o vigor que essas ciências possuem é delas próprias, de sua própria natureza. Se a harmonia e o ritmo são independentes, o uso das consonâncias e dissonâncias não se justifica pelas palavras nem por nada que esteja fora das alturas e do tempo musical. Sobre os madrigais de Monteverdi, lemos em O Artusi que os novos usos dos intervalos são deformações da natureza e da propriedade da verdadeira harmonia. Em contraposição, Júlio Monteverdi denuncia a incompreensão dos madrigais de seu irmão Cláudio Monteverdi. Nesse tipo de música, foi sua intenção fazer da palavra a mestra da harmonia e não a serva, e porque é desta forma que a sua obra deve ser julgada na composição da melodia. Artusi considera certos detalhes, ou, como ele os chama, passagens do madrigal Cru da Marilli, de meu irmão, sem prestar atenção às palavras, mas negligenciando-as como se não tivessem nada a ver com a música. Para Júlio, Artusi falhou em perceber que na segunda prática as palavras são mestras da harmonia e não o contrário. Na segunda parte do Artusi sobre as imperfeições, Artusi criticou as notas com sustenido que descendem e as notas com bemol que ascendem, em resposta às cartas do anônimo O Acadêmico Obtuso. Todos os modernos fazem isso, principalmente aqueles que adotaram essa nova segunda prática. Apesar de Artusi novamente não nomear opositores, Palisca identifica obras de Monteverdi, tal como a segunda seção do Anima Mia Perdona. Na figura 1A, nota-se o si bemol que ascende por grau conjunto.
Ainda mais proeminente é o intervalo de sétima que se forma entre o baixo e o cantus sem preparação. Para Artusi, não há demonstração teórica ou exercício especulativo que justifique essa passagem. O obtuso, entretanto, defende. Acidentalmente, ela, a sétima, pode muito bem ser de outra maneira, pois não há um intervalo dissonante em si mesmo que, por circunstância, não possa se tornar bom em referência ao acompanhamento no qual é colocado. Como um acento, engano, ou mesmo como uma dissonância, embora adoçada pelo acompanhamento das outras partes, a sétima, sem dúvida, não terá apenas um bom efeito, mas, sendo algo novo, dará maior prazer ao ouvido do que a suposta oitava. E visto que você deseja uma prova, você a extrairá muito facilmente disso. Você permite a um excelente poeta a metáfora usada propositalmente. Da mesma forma, a sétima é tomada no lugar da oitava. Assim, com a sétima na primeira parte da divisão, a metáfora redunda em um trítono entre quintos e cantos, e impede a resolução esperada da síncope. Enquanto Artusi defende regras baseadas na natureza, demonstração e os modelos dos compositores de excelência, o obtuso desafia o princípio da imitação, afirmando que somente através da invenção a arte musical avança. Respondendo, Artusi denuncia a crença em falsos princípios. Todas aquelas coisas que os equivocados modernos chamam de suposições, floreios, enganos, acentos e artifícios, que são contra as boas regras, o estudante sabe por falsas. Falsas suposições contra a natureza da coisa, falsas decepções, falsas flores, falsos artifícios, falsos acentos e nunca coisas verdadeiras e suposições verdadeiras. Como vimos, o obtuso compreende que as dissonâncias não possuem qualidades em si mesmas, e por isso podem ser usadas acidentalmente em harmonias convenientes. Artusi, entretanto, ajuíza que as dissonâncias são substancialmente o que são, e jamais poderão ser tratadas como consonâncias. Por isso, a criação de novas concordâncias é um exercício infrutífero que engana a audição, mas não o intelecto, que sabe distinguir essencialmente as coisas e, por isso, é capaz de determinar como utilizá-las na arte musical. Em suma, com Artusi entendemos que os modernos trocam a essência dos princípios musicais ancorados na natureza pela aparência da emolução dos afetos. As considerações feitas até aqui nos aproximam de Jenkins, que, menos preocupado com a crítica aos usos modernos das dissonâncias, se concentra nos fundamentos filosóficos, morais e estéticos do julgamento de Artusi. Lemos que o tratamento das dissonâncias nas obras de Monteverdi era, para Artusi, meramente um sintoma de uma doença muito maior, pois compreendia a segunda prática como essencialmente imoral, na medida em que rompia com o projeto, representado em textos arlinianos, de modernidade musical. Se a música é um ato de comunicação fundado em noções compartilhadas por um discurso particular, então a música de Monteverdi ameaçou produzir uma forma não comunicativa de antimúsica, descarrilando, assim, o progresso da ciência musical em direção ao seu próprio telos. Sendo assim, é proveitosa a intelecção da crítica de Artusi considerar a preocupação moral da composição musical. Assim como Zarlino, Artusi compreende a música como ciência em sentido aristotélico, um sistema de regras definidas que derivam dos primeiros princípios. Ambos os tratadistas citam a metafísica ao afirmar que o conhecimento humano é cumulativo. Um teórico se ampara na produção antecessora, visando elucidar de que maneiras os preceitos derivam dos primeiros princípios. Sendo a música composta de dimensão teórica e prática, a última deve ser feita de tal maneira que manifeste sensivelmente a primeira, ou seja, as composições, idealmente, são manifestações físicas, a presença que soa do pensamento especulativo. Distante de necessidades utilitárias, a especulação se justifica pelo desejo ao conhecimento em si mesmo. Entretanto, na música, é necessário que o conhecimento especulativo seja reduzido a seu último fim, a composição que é sensivelmente consumada através dos instrumentos naturais e artificiais. Em A Arte do Contraponto,
Artusi retoma a definição zarliana de músico perfeito. É tanto teórico quanto prático, pois, através da especulação, adquire a capacidade de julgar não pelos sentidos, mas pela razão, e através da prática, reduz em ato aquilo que foi encontrado pelo exercício teórico. Se para Artusi a música é compreendida como uma ciência, ambas possuem o mesmo fim, a apreensão da verdade e do bem. Ou como sintetiza Jenkins, como todas as ciências, a música participa da hierarquia dos fins. Há apenas um objetivo final, que é o conhecimento de Deus e o viver em acordo moral com o ser dele. À medida que alcançamos cada fim em uma ciência subordinada, participamos de um arco maior que se move em direção ao bem. Compreende-se que, para Artusi, essa movimentação tem a obrigação moral de se estabelecer a partir de regras inteligíveis, derivadas das primeiras causas, que visam a obtenção do fim apropriado da música. Quanto mais uma ciência for reduzida à perfeição, mais se aproximará, idealmente se tornará idêntica, a seus princípios. Um princípio não é mutável, é perfeito e totalmente formado. Portanto, a ciência da música é, em sua perfeita completude, um todo ao qual nada pode ser acrescentado nem retirado. A isso, soma-se uma questão humana denunciada por Artusi. Aqueles que privam a música de seu progresso impossibilitam essa ciência de alcançar seu telos. Essa privação é estimulada por desejos individuais, como glória, fama e, sobretudo, amor a si próprio. Aqueles que sucumbem a tais tendências narcísicas perdem de vista o benefício público, que deriva do trabalho conduzido não para a glória, mas para a busca pela realização do bem. A individuação dos fins expõe a turpitude moral e deve ser controlada pelo estabelecimento de regras nítidas e definitivas. A renúncia de responsabilidade do compositor frente à ciência musical tem implicações. A música deixa de ser uma forma de comunicação racional e é destituída de seu significado. Em Artusi, pelo viés do músico perfeito, Vário questiona: você não sabe que todas as ciências e artes foram regulamentadas pelos teóricos e que, em relação a ambas, eles nos deixaram os primeiros elementos, as regras e os preceitos sobre os quais elas, as ciências e as artes, se estabelecem? Pois assim, ao não se desviar dos princípios e das boas regras, se pode entender o que o outro diz ou faz? Antes de uma disputa geracional entre o reacionário conservador e o revolucionário inovador, Jenkins compreende o posicionamento de Artusi como uma tentativa de barrar uma transgressão da essência da música que resulta em algo monstruoso, pois o rompimento com telos da música em favor da vaidade produz a mencionada forma não comunicativa de antimúsica. Enquanto Júlio Monteverde sustentava que a música de seu irmão devia ser julgada em dimensão prática, Artusi compreendia que o abandono do conhecimento especulativo, inevitavelmente, é acompanhado de incoerência. Objetivamente, Jenkins observa que, para Artusi, o poder comunicativo da música pertence a ela mesma, e cabe ao compositor produzir realizações sensíveis em conformidade aos primeiros princípios. É o legado da tradição que, com suas regras, garante o aspecto social comunicativo da música. Com isso, continua Jenkins, pelas lentes de Artusi, a música da segunda prática é reduzida ao som destituída de significado, algo que pode ser produzido pelos animais irracionais. Se a música se constitui como um discurso racional, por isso imbuída de significado não só textual, mas de significado que é próprio ao artifício composicional que segue os bons princípios, as composições da segunda prática são corrupções que se passam por música. As sensações, que primariamente são afetadas pela música, constituem o máximo em propriedade privada, pois nem todos os humanos escutam e sentem exatamente da mesma maneira. Mais que isso, as sensações também estão presentes na vida animal. O que singulariza o humano são as capacidades de compreensão e julgamento. O entendimento difere da sensação quanto à sua comunicabilidade. É o máximo em propriedade pública. Entendimento e julgamento se abrem para um mundo de possibilidades. Se compreendo algo, compreendo também a sua negação. Por estar aberto à possibilidade, o ser humano não apenas reage à maneira dos outros animais, mas também age conscientemente. A ação humana genuína envolve escolha. Portanto, a qualificação de Artusi da produção da segunda prática como imoral passa pela crítica a uma música apartada de sua essência em favor do prazer sensível, condição que cinde com o entendimento racional que nos singulariza enquanto humanos.
Essa subversão moralmente corrupta do fim apropriado da música é prevenida pelo estabelecimento de regras definidas e atemporais. A negação à sensibilidade isolada se justifica, pois a corporeidade do humano tende a atá-lo às coisas sensíveis e perecíveis, enquanto a alma racional anseia ascender a esferas superiores. A permanência ou ascensão é afetada pela fruição das coisas. A completa dependência nos sentidos impede a contemplação que conduz ao conhecimento de Deus. Isso é, a atenção que se basta na manifestação física das coisas impede a contemplação das formas transcendentes. De modo geral, os ajuizamentos de Artusi implicam que, se a matéria recebe a perfeição da forma, o julgamento necessariamente é faltoso quando desconsidera a razão. A propriedade da audição encontra o objeto da música, o som, mas, por si só, é incapaz de aperfeiçoá-lo. Logo, os sentidos reconhecem com confusão a matéria instável, e a razão julga abstratamente e à distância da matéria imediata. Portanto, simplesmente considerar o som como sujeito da música é um grande erro, pois pertence apenas ao sentido da adição e esse é o objeto. E considerar apenas números é um erro, porque eles pertencem apenas à razão. Em vez disso, é necessário que o sujeito da música seja uma terceira coisa formada a partir dessas duas, ou seja, um número sonoro. Os números, sujeito da razão, revelam a forma dos intervalos musicais através de suas razões. Sendo assim, Artusi considera esse conhecimento indispensável ao compositor, pois evita a confusão da essência dos componentes da arte musical. E é dessa essência que tratam as regras, da particularização dos princípios transcendentes, que objetiva orientar a realização da música sensível. Com esse fundamento, reforça Artusi, podemos dizer com Aristóteles no segundo livro da Física: razões são as formas ou causas formais dos intervalos e consonâncias. Cada intervalo, portanto, tem sua própria forma e um é diferente do outro, assim como os intervalos são diferentes em tamanho um do outro. Compreende-se com isso que Artusi não condena, propriamente, a inovação colocada em atos pelos modernos, e sim a quebra de princípios transcendentes, portanto atemporais. A esse respeito, temos a afirmação que, tivessem os modernos lido Boécio e Ptolomeu, não haveria dúvida que teriam uma opinião diferente. Sobre a incorporação do novo, Artusi acrescenta: não nego que as dissonâncias sejam empregadas como não essenciais nas composições, mas não digo menos que, sendo por natureza contrárias à consonância, elas não podem, de modo algum, concordar da mesma maneira e não devem ser empregadas da mesma maneira. Consonâncias são usadas livremente em harmonias, por salto ou grau conjunto, sem distinção. Mas as dissonâncias, sendo de outra natureza, devem ser consideradas de outra maneira. Ao contrário da música da segunda prática, e que os músicos modernos abandonam a regra universal, aquela que garante a comunicação racional e conduz o humano ao bem, Artusi deseja renunciar justamente ao particular. Abandonamos a nossa regra pela regra universal. Tal como nos contrapontos diminuídos, as consonâncias foram colocadas em seus lugares constituídos a elas pela natureza, que colocou ordem não só nas coisas animadas, mas também nas coisas inanimadas. Nesse exercício de compreensão das palavras de Artusi, consideramos os argumentos. Se o músico e seus ouvintes não compartilham das mesmas regras e princípios, o ato de comunicação é perdido numa antimúsica que impede a ciência musical de atingir seu telos. Posto que as regras emanam dos primeiros princípios, a música sensível se consuma como a manifestação audível do pensamento especulativo. E esse é o fim da música: colocar em ato as descobertas da especulação de modo a nos mover em direção ao bem. Sendo assim, cabe à música atender à obrigação moral de seguir regras inteligíveis derivadas das primeiras causas, que auxiliam na apreensão da verdade. A posição de Artusi na querela com Monteverdi pode ser lida, então, não pelo viés de um desejo da imutabilidade das práticas composicionais, mas da conservação de princípios, pois, como vimos, um princípio não é mutável, é perfeito e totalmente formado. Em outros termos, o descompromisso com a conservação de coisas perenes decorre e impele a turpitude moral que visa não o bem comum, mas a satisfação narcísica e individual. Na citada leitura de Jenkins, o rompimento com as regras é um problema moral na medida que afasta o humano do bem e da verdade, e é assim que a música deixa de ser uma forma de comunicação racional e é destituída de seu significado. O músico que reúne especulação e prática conhece as formas dos intervalos,
isso é, suas razões numéricas. E com isso saberá preservar as propriedades das coisas postas em ato na composição e não impedirá a música de atingir seu fim.